O Vasco tem o pior time do Campeonato Brasileiro. Nós somos o pior time do Campeonato Brasileiro. Eu começo esse vídeo com essa afirmação e eu sei que você, vascaíno, talvez está pensando, tem o Sport, você também que torce para outro time e está vindo aqui para ver, para rir da situação do Vasco, talvez você também pensou, não, tem o Sport não ganhou de ninguém no campeonato, o Vasco é melhor que o Sport. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que o Vasco consegue ser um time mais frágil até do que o time do Sport. É constrangedor, para dizer o mínimo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Sua inscrição é importante, o seu like é importante. Eu sei que você está pé da vida com o Vasco, mas meu trabalho não tem nada a ver com isso, né? Então, dá essa moralzinha, deixando o like pelo menos aí para fortalecer o conteúdo. Eu confesso para vocês, cara, que é até difícil raciocinar e falar sobre Vasco, porque, sinceramente, falar sobre Vasco é desgastante, cara. É desgastante demais. É estressante. O Vasco acaba com a nossa saúde, cara. O Vasco acaba com o nosso psicológico. Inclusive, eu não sei se dá pra vocês verem aqui no vídeo, vou virar aqui de lado, mas eu tô com uma falha no cabelo aí, um buraco no cabelo, que isso é de estresse, cara. E a única coisa que me estressa na vida é o Vasco. É isso. E, sinceramente, a gente vai ficando cansado, cara. E eu tô cada vez mais cansado. Eu acho que, principalmente quem me acompanha aqui desde o início do canal, o canal começou em 2018, mas vou colocar de 2020 em diante, que foi quando eu comecei a levar a sério, fazer o conteúdo aqui todo dia. Quem me acompanha desde essa época, eu acho que já sente que eu nunca estive tão desanimado, né, em relação ao Vasco. Hoje em dia eu vou a menos jogos do que antes. Se fosse 3, 4 anos atrás, provavelmente agora eu estaria em Mirassol para acompanhar o Vasco. Mas a gente vai se desgastando, né, de se dedicar para uma parada que a gente vê que não muda, que não tem solução. A tendência é cada vez mais a gente ir perdendo aquela euforia, né, aquela coisa mais forte, né, que a gente tem. E, infelizmente, o Vasco vai fazendo isso não só comigo, mas com todo torcedor, deixando o torcedor cansado. Hoje, a minha relação com o Vasco é uma relação de cansaço. E, cara, a derrota hoje, do jeito que foi, é uma coisa constrangedora. Assim, primeiro que já é muito constrangedor uma partida Vasco e Mirassol, o Mirassol ser amplamente favorito. E o Mirassol era amplamente favorito antes da bola rolar. Qualquer comentarista de Sport TV, ESPN, até viralizou aquela imagenzinha do Globo Esporte, né, da votação dos comentaristas. Ninguém apostou na vitória do Vasco, a grande maioria apostando na vitória do Mirassol e alguns apostando no empate. E aí o torcedor vascaíno mais fervoroso, não, é que a mídia é contra o Vasco, não sei o quê, não, é realidade. É realidade. Hoje, no confronto Mirassol e o Vasco, o Mirassol é o favorito. Lá no Expresso 1923, que é outro canal que eu faço parte com os amigos, que a gente faz live todo dia, no pré-jogo, quando a gente dá o palpite, o meu palpite tinha sido 2-1 Mirassol, com gol do Chico da Costa, que fez o gol até, inclusive. Porque quem acompanha o futebol, cara, quem vê minimamente o futebol brasileiro, entendia que o Mirassol estava num momento muito melhor que o Vasco, que hoje tem uma equipe mais organizada que a equipe do Vasco. Enfim, era natural, infelizmente, hoje mais uma derrota do Vasco, mas da forma que foi, é revoltante, cara. É revoltante. Agora eu vou falar ali do que eu disse no início do vídeo, que pra mim o Vasco é o pior time do campeonato, porque o Vasco é o time que mais entrega gols no campeonato. É o time que é mais fácil fazer gol, é o time do Vasco. É mais fácil de fazer gol no time do Vasco, é o time mais fraco do campeonato em relação a isso, porque o adversário não precisa se esforçar. Eu tenho certeza que o Sport não toma gols com tanta facilidade como o Vasco toma. O Sport pode dar ali seus espaços defensivos, enfim, acaba levando seus gols, mas o Vasco entrega gol para o adversário. Hoje o Vasco entregou 3, pô. O Vasco entregou 3 gols para o Mirassol, e aí não tem como você competir. Não existe time competitivo onde todo jogo a sua defesa entrega gols. E isso acontece em todo jogo do Vasco, gente. É o Vasco jogando bem, não adianta jogar bem porque lá atrás a defesa vai entregar. O Vasco jogando mal, porra, aí vai levar gol a Vera. Porque todo time tem momento bom, tem momento ruim. Às vezes, porra, o time não jogou nada, mas, pô, só de não ter entregado o gol lá atrás, garantiu 0-0, um pontinho. Às vezes não jogou nada, achou um gol lá na frente e ganhou de 1-0. O Vasco não tem como isso acontecer, porque todo jogo o Vasco já entra pelo menos perdendo por 1-0, porque um gol a zaga vai entregar. Todo jogo.
vou usar como exemplo o jogo contra o Grêmio, em São Januário. Para mim foi a melhor partida do Vasco desde da volta do futebol depois do Mundial. Pô, o Vasco amassou o Grêmio, cara. Eu acho que pode colocar o Internacional no primeiro tempo. O Vasco amassou o Internacional no primeiro tempo. Poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo. Contra o Grêmio, o Vasco dominou o jogo todo, amassou o Grêmio. Era para ter feito 2, 3, 4 no Grêmio. Tava ganhando de 1-0 e muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o do Grêmio chegar ao empate. E aí o que aconteceu? João Vitor entrega o gol. E aí o Vasco empata o jogo 1-1. Deixa escapar 2 pontos de São Januário. E por muito pouco não toma virada. Porque teve a oportunidade de levar o segundo gol. Então, assim, é complicado, né? É complicado demais. Não tem como competir dessa forma. Não tem como competir assim. Você faz 2 gols e leva 3. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. E hoje foi basicamente isso que aconteceu. Primeiro tempo ali parelho, acho que o Vasco até teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, teve ali uma com o Hugo Moura, teve um chute do Coutinho de fora da área, que o Walter fez uma boa defesa, teve um chute do Ryan de fora da área, que o goleiro Walter também fez uma boa defesa, e o Mirassol não assustou muito o Vasco no primeiro tempo, o Vasco estava melhor na partida, mas aí começa o segundo tempo, e aí o coração de mãe, que é o Vasco da Gama, né, o clube mais bonzinho do campeonato, decide entregar o jogo, pô. E foi isso que aconteceu. O primeiro gol, um chute de fora da área, não lembro agora o nome do jogador do Mirassol, que chuta de fora da área. E aí o nosso Daniel Fusato, né, que hoje titular por conta da suspensão do Léo Jardim, toma um piu-piu, né? Toma um frango. Tá com a asa da galinha na mão nesse momento, né? Tá com as penas do frango na mão. Chute lá da intermediária, ele deixa a bola passar embaixo dele. 1-0. Aí, pô, já é difícil, né? Tu levar um gol com a falha do goleiro, já bota o emocional lá pra baixo. Não bastasse isso, a gente tem a dupla dinâmica ali na zaga, né? João Vitor e Maurício Lemos. Quando é a dupla mais constante do futebol brasileiro, é a dupla mais regular do futebol brasileiro, é Maurício Lemos e João Vitor. Porque quando um não falha, o outro falha. Sempre vai ter alguém falhando. Se o João Vitor tá bem, o Lemos vai falhar. Se o Lemos tá bem, o João Vitor vai falhar. Sempre alguém vai fazer uma merda. E aí, hoje, o Maurício Lemos erra um passe ali na saída de bola. Inacreditável, pô. Dá a bola no pé do jogador do Mirassol. E aí fica a zaga do Vasco completamente exposta, né? E o ataque do Mirassol em maior número faz praticamente um bobinho ali dentro da grande área do Vasco e faz 2-0. E ali naquele momento, eu falei, acabou o jogo, né? Infelizmente, agora é só esperar o jogo acabar que não vai acontecer mais nada daí. Mas o Vasco conseguiu o mais difícil, cara. Pô, tu leva 2-0 com 2 falhas, uma falha do goleiro, outra falha do zagueiro. Para você ter emocional, para buscar um empate, é difícil pra caramba, pô. É difícil pra caramba e o Vasco teve. O Vasco foi buscar um empate, é isso que me revolta, cara. O Vasco foi buscar um empate, primeiro com o Puma, de cabeça, boa partida hoje do Puma ofensivo, né? Ele participa dos 2 gols do Vasco, e aí diminui ele pro Vasco, 2-1, e logo depois o Vasco chega o empate, cruzamento, o Puma ajeita e o Verrete, 2-2. E aí o Vasco tava melhor no jogo, cara. O Vasco tava melhor na partida. O Vasco tava muito mais próximo de virar o jogo, de fazer o terceiro, do que o Mirassol. Pô, eu tenho certeza que o Mirassol ali, o torcedor, já estava até satisfeito com o empate. Acaba logo esse jogo que tá azedo. O Vasco vai virar isso aí. Mas aí o Vasco vai e entrega mais um gol. O senhor Lucas Piton não marca nem consulta, pô. O senhor Lucas Piton não marca... Pô, se deixar uma velha para ele tomar conta, ele deixa a velha fugir, pô. Não tem como. Não tem como. E aí, 3-2, a vaca vai pro brejo, né? Então, assim, é o time mais frágil do campeonato, é o time que entrega gols e não tem como competir no campeonato se você tá sempre dando gols pro adversário. Porque aí não tem jeito. Porra, num jogo que tu faz 2 gols, tu entrega 3. Aí quando tu não faz nenhum, tu entrega 1. Vai perder sempre. Vai perder sempre. Infelizmente, o Vasco é forte candidato ao rebaixamento. E dessa forma, não vai conseguir escapar, não. Complicado e eu tô cansado, meu amigo. Tô cansado, tá? Sinceramente. Um abraço aí, saudações. Valeu.